Ele é mais ou menos assim? Vou virar um pouquinho aqui para todo mundo ver. Este é o trigo, a plantinha do trigo, e aqui as sementinhas, o grão de trigo. Isso aqui é para mostrar as sementinhas, o grão de trigo que está caindo da plantinha. Jesus falou então, se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele fica apenas um grão de trigo. Se a gente pega esse grão de
A gente também vai algum dia ir
seguir Jesus, olhar à nossa volta e perceber no irmão as necessidades, que se Jesus estivesse aqui, ele estaria lá cuidando daquele irmão que está doente, cuidando para que essas crianças não estejam com fome, cuidando para que uma família não tenha um lar. Isso que a gente tem que fazer. É importante estar bem vestido, né? Cuidar da saúde do corpo. Sim. Isso, ajudar os pobres. Sempre tem alguém necessitando de ajuda. Então vamos ficar em pé agora, fazer uma oração para Jesus. Fechar os nossos olhinhos e vamos rezar para Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ser um grão de trigo que produza muitos frutos. muitos. Me ajude, Jesus, Me ajude, Jesus, a seguir o seu caminho a seguir o seu caminho para produzir frutos nessa vida, para produzir frutos nessa vida, cuidar dos meus irmãos cuidar dos meus irmãos e alcançar a vida eterna e alcançar a vida eterna junto de vós. junto de vós. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.